Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Roque, nós sabemos da manobra de propaganda em curso e sabemos, e aqui reafirmamos, que o aumento do salário mínimo nacional, ao contrário do que o Sr. Deputado afirma, não resulta do diálogo social. O Governo está obrigado a aumentar o salário mínimo nacional por causa da luta dos trabalhadores. Poderá dizer que há um outro argumento que nós aqui também avançamos, que é o calendário eleitoral. Mas nós sabemos que, no fundo, o que obriga o Governo a aumentar o salário mínimo nacional é, efetivamente, a luta dos trabalhadores, foi a luta dos trabalhadores e, portanto, este aumento não é uma dádiva do Governo. Mas nós sabemos, Sr. Deputado Pedro Roque, que o Governo tentou adiar até ao limite o aumento do salário mínimo nacional. Ó, Sr. Deputado, a maioria PSD, CDS, PP, que é tão rápida, é de um dia para o outro que aumenta os cortes dos salários, que promove o corte dos direitos, é a mesma maioria que andou mais de um ano em concertação social a adiar o aumento do salário mínimo nacional, Sr. Deputado. Nós sabemos que esta maioria, que é tão diligente a cortar nos salários e a promover as injustiças, demorou tanto e tanto tempo a aumentar o salário mínimo nacional. Não fale, não se gabe de uma coisa que não tem legitimidade. O Governo não queria, se dependesse exclusivamente da vontade do Governo, este Governo não aumentaria era nunca o salário mínimo nacional. Foi a luta dos trabalhadores que os obrigou a aumentar o salário mínimo nacional. Mas a desculpa do acordo de concertação social, Sr. Deputado, é completamente esfarrapada. O Sr. Deputado sabe, e a maioria, PSD, CDS, PP, sabe muito bem, que já havia um acordo de concertação social de 2006 que obrigava a aumentar o salário mínimo para 500 euros em 2011. Bom, agora em 2014, depois de 3 anos de governo, vem dizer que afinal o aumento do salário mínimo nacional é para os 505 euros, mais 5 euros do que estava estipulado desde 2006. Mas com uma agravante, Sr. Deputado, é que este aumento do salário mínimo nacional não vem sem contrapartidas para os patrões. E é pena que não tenha abordado essa matéria. É que, ao mesmo tempo que aumentam nestes valores inaceitavelmente baixos o salário mínimo nacional, a verdade é que vem mais descontos da taxa social única para o patronato. Isto é, então, no fundo, o Governo está a utilizar o dinheiro da Segurança Social, estão a utilizar a Segurança Social, dinheiro que as empresas entregam para a Segurança Social, que é património dos trabalhadores, para financiar aquilo que deviam ser os patrões a pagar. No fundo, estão a descontar naquilo que são os direitos dos trabalhadores, a Segurança Social, o esforço que vai ser pedido, o pequeno esforço que vai ser pedido aos patrões. E, portanto, esta medida, Sr. Deputado, tem muita perna curta relativamente ao que foi aqui anunciado. Efetivamente, o que o Governo está a preparar-se para fazer é mais um golpe nas receitas da Segurança Social e, portanto, colocar à custa dos trabalhadores o pagamento do aumento do salário mínimo nacional. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, nós agradecemos o pedido de esclarecimento, que não pode deixar de ser, e para nós é claro que o Governo perspectiva-se um aumento do salário mínimo nacional com duas condicionantes que são determinantes. Primeiro, uma condicionante que é claramente oportunista, que é a condicionante do período eleitoral, e o Governo faz uma gestão inaceitável e vergonhosa do aumento do salário mínimo nacional, aproxima-o do calendário eleitoral e completamente esquecidos e ignorando o sofrimento que é viver com 432 euros líquidos por mês e, portanto, utilizam o aumento e adiaram o aumento para o aproximar em função das eleições, o que determina, é claro, uma visão oportunista daquilo que é a gestão do salário mínimo nacional. E a segunda condicionante, que não é menos determinante, é a condicionante da luta dos trabalhadores. O Governo sabia e sabe muito bem que há já ações de luta que aconteceram no passado e há já uma quinzena de luta promovida pela CGTP em torno precisamente do salário mínimo nacional. E, portanto, foi a luta que determinou em 2006 o acordo que visava o aumento do salário mínimo nacional e foi a luta que determinou o aumento do salário mínimo nacional, sendo que importa aqui referir que ainda por cima ele fica muito aquém daquilo que era necessário para os trabalhadores portugueses. O PCP apresentou um projeto de resolução que aqui queríamos destacar, que implicava o aumento do salário mínimo nacional para 515 euros com efeitos retroativos a junho de 2014 e com aumentos sucessivos que visava a consagrar o salário mínimo nacional nos 600 euros no início de 2015. Nós queremos aqui destacar o simples facto é que se o salário mínimo nacional
tivesse acompanhado aquilo que é a evolução da inflação, então o salário mínimo nacional hoje teria que estar nos 585 euros e não nos 485 euros, que significam 432. 585 euros e não 505. E nós daqui queremos também referir que efetivamente há um acordo de concertação social e, portanto, desde 2006, que o salário mínimo nacional, que deveria já estar nos 500 euros em 2011, não tem vindo a ser cumprido. E isso tem responsabilidade, Sra. Deputada, quer do Governo PS, quer do Governo PSD, CDS-PP. Consideramos que esta manobra de propaganda é de uma profunda hipocrisia. O salário mínimo nacional já devia estar nos 500 euros em janeiro de 2011. Este Governo andou a protelar e a adiar o aumento do salário mínimo nacional. Fizeram uma utilização política e propagandística do aumento do salário. E aqui nós queríamos destacar que nesta matéria não deveríamos ter em consideração o calendário eleitoral. Hoje há cada vez mais portugueses que, trabalhando e recebendo o salário mínimo nacional, empobrecem enquanto trabalham. E o Governo adiou o aumento do salário mínimo nacional. Manteve em sofrimento milhares de portugueses com salários que são inaceitáveis para agora encostar ao calendário eleitoral. Isto é uma vergonha e é brincar com a vida das pessoas. E aqui não queríamos deixar essa mesma denúncia, que para o PCP é bastante clara, que foi a luta dos trabalhadores que efetivamente obrigou ao aumento do salário mínimo nacional. Pena que não tenha sido mais cedo. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, agradecer o pedido de esclarecimento e dizer que o PCP entende que este aumento do salário mínimo nacional é claramente insuficiente e ele decorre pelo aquilo que foram as imposições da luta dos trabalhadores e do calendário eleitoral que aqui já foi referido. Nós entendemos que o salário mínimo nacional devia ter, e o PCP apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que o salário mínimo nacional devia ser 415 com efeitos retroativos a junho de 2014, isto é, pagar o que não foi aumentado desde junho de 2014 e um aumento progressivo do salário mínimo nacional para que ele atingisse em janeiro de 2016 o valor de 600 euros. Como disse, se o valor do salário mínimo nacional acompanhasse a inflação, ele já teria hoje estar em 585 euros e, portanto, estes 505 euros de aumento do salário mínimo nacional é claramente insuficiente. Nós queríamos aqui também destacar que o Governo está efetivamente empenhado na concentração de riqueza. O Governo não está no seu programa político, não está no ADN político do PSD e do CDS-PP combater as injustiças, combater a exploração de quem trabalha. Antes, pelo contrário, PSD e CDS-PP estão empenhados num processo de concentração de riqueza. E aqui queríamos deixar os dados concretos. Em 1975, fruto da Revolução de Abril, 73% da riqueza nacional destinava-se a salários. Em 2013, apenas 37% da riqueza nacional se destina a salários. É esta magnitude da distribuição da riqueza que estamos a falar. PSD, PS e CDS tomaram medidas que efetivamente agravaram a exploração, retiraram riqueza nacional dos salários e transferiram-na para as receitas de capital, para a dita concentração de riqueza. E, portanto, este aumento, ainda por cima, este aumento não vem sem qualquer tipo de contrapartida. Isto é, o PSD e CDS-PP não dão o aumento do salário mínimo nacional sem qualquer contrapartida. E a contrapartida vai precisamente no sentido de aumentar aquilo que é a injustiça e a exploração e promover esse processo de concentração de riqueza. Porque, ao mesmo tempo que anunciam um aumento do salário mínimo nacional, dizem que é preciso compensar as empresas coitadinhas que não conseguem suportar um aumento tão parco do salário mínimo nacional. E então, qual é a medida que aqui vem? É ou prolongar a redução do pagamento do trabalho extraordinário ou diminuir os descontos das empresas para a segurança social. Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluo, Sr. Presidente, para dizer só uma coisa. O Governo não pode dar aquilo que não é seu. Os descontos para a segurança social são património dos trabalhadores. Não são património do Governo, não são património dos patrões. Os descontos são património dos trabalhadores. Obrigado, é riqueza criada pelos próprios trabalhadores, pelo que não pode servir como moeda de troca neste processo de aumento do salário mínimo nacional. Obrigado.